muitas versões, assim, a gente poder fazer tudo numa só, até para não ter muito retrabalho, a minha sugestão seria tu abrires essa minuta e a gente ir passando ali pelos itens em que cada um contribuiu. E aí o pessoal, as contribuições que foram feitas, o pessoal pode ir copiando e colando no chat, e tu pega e copia e cola no local do texto. Daí fica, eu acho, para todo mundo ver. O que que tu acha? Pode ser também. Deixa eu abrir aqui, então. E daí quando forem números e coisas menores, por exemplo, ali a tabela de padrões, né? Daí eu acho que é mais fácil, só te dizer assim, não, é 10, é 20. Uhum. Porque eu acho que vai ser mais fácil assim do que se cada um abrir sua tela, mostrar ali no seu texto, aí a gente não vai ter um compilado geral, né? Eu também Pode não ser sei também. como que cada um foi trabalhando. Eu, pelo menos, eu peguei a resolução e fui colocando ali, né, diretamente no texto. Coloquei alguns comentários ao lado, né, que daí eu posso simplesmente comentar, não preciso escrever aí diretamente. Eu fui pegando também algumas como base, né, as outras resoluções do país, né, que são a do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E fui colocando alguns comentários ao lado, assim, só para a gente ter uma ideia do que cada estado está contribuindo. Coloquei alguns valores de referência também lá da EPA. Então, assim, a sugestão, né? Eu acho que ficaria mais fácil aí de compilar o que todo mundo. Não sei o que os demais acham. Ramiro? Bom dia, Ribas, bom Arlinão. dia, tudo bem? Tudo Eu bom? estava comentando agora mesmo com a Caroline a respeito da questão voltada àquelas minhas atribuições dentro do grupo. E a preocupação que nós temos em termos de comitê de bacia, teríamos que ter uma visão de conjunto do desenrolar do trabalho dos outros grupos para que nós possamos fazer uma redação que atenda ao conjunto deles. Não é possível estar fazendo um por um, tem que haver o conjunto daquilo que for definido pelos grupos e aí sim fazer o que compete aos comitês, aos planos de bacia. Fica muito picoteado, muito sem visão de conjunto, fazer de um grupo só, Não, eu concordo. Eu acho que eu estava escutando, quando eu entrei, vocês estavam conversando sobre isso. Mas eu gostei ali da sugestão da Caroline, até porque eu acho que talvez seja essa a ideia, né? Houve essa primeira subdivisão nesses grupos de trabalho específicos, né, para cada Deixa modalidade. eu... E daí eu imagino que a gente vá agora trazer as contribuições dos subgrupos e vamos aí juntar novamente todo o GT, né? Isso, E aí eu isso. acho que fica até mais, justamente até para não ficar tão picoteado, como o senhor falou, eu sugiro que a gente, né, primeiro a gente faça essas nossas contribuições específicas para reuso urbano, e nesse segundo momento, quando houver a integração de todos os subgrupos, aí eu acho que seria um momento oportuno para trazer essas questões aí que podem ser, essas contribuições aí dos comitês de bacia, né, e as interfaces. Isso. Seria a minha sugestão. Eu tenho uma outra Exatamente, eu preocupação só também com relação à questão Estão me escutando? Posso continuar? Estamos, Pedro. Posso Não, continuar? desculpe, Riba, só para colocar que eu participo de outro grupo também do uso ambiental, né? E é exatamente esse o encaminhamento que foi dado na primeira reunião, né? Quer dizer, foi criado subgrupos para trabalhar as especificidades de cada modalidade. Então, por exemplo, aqui a gente vai entrar nas definições que sejam importantes, um exemplo, né? Para o reuso urbano. Vamos entrar nos parâmetros e limites para o reuso urbano. E também, como o Ramiro falou na última reunião, alguma coisa a gente vai contribuir com o geral, que seriam nos considerandos, né?
nas próprias definições, para ficar claro, e depois haveria uma integração, por isso que tem o IAT, numa integração final, daí o polimento final. Eu acho que está bem claro isso, né? Então, foi criado subgrupos de forma organizada para trabalhar nas especificidades, porque cada modalidade tem seus parâmetros, limites e padrões específicos, conceitos específicos, e depois seria integrado. Acho que e por isso que a Caroline, o pessoal, eles estão participando de todos os grupos tentando fazer essa integração. Não, tudo bem, eu acho que deve, sim. Porém, como é uma atribuição, vamos dizer, voltada à questão dos comitês de bacia, eu preciso dessa visão de conjunto. Inclusive, lembrando mais uma vez, né, Ribas, que os comitês de bacia não têm atribuição no sentido, essas atribuições que nós estamos comentando, né? Isso cabe realmente ao sistema de recursos hídricos e meio ambiente de regulamentar isso aí. Então, eu acho até mais plausível ter a questão como um todo, dos limites, como que vai funcionar, para depois polir com a função dos comitês de bacia, deixar claro o que o IAT vai regulamentar, como que vai sair esse licenciamento, essa outorga, e a função dos comitês de bacia. Eu acho muito mais plausível, porque, sinceramente, legalmente eu não vejo como o comitê de bacia aprovar limites, aprovar conceitos. Não isso é não é isso atribuição. Que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o que é que deve constar, por exemplo, nos estatutos dos comitês de bacia com relação à questão de reuso. Inclusive, por exemplo, a questão de incentivos a serem aplicados de recursos em programas de reuso de interesse dos comitês de bacia. Perfeito. O comitê de bacia vai participar, sim, porém, numa visão de conjunto. Porque perfeito, concordo com você. Mas você não acha que é melhor os subgrupos? O criador da atividade. Eu concordo plenamente com você, mas você não acha, do ponto de vista de organização, de processo, não é mais plausível nós fecharmos a parte técnica, digamos assim, que dê segurança técnica, sanitária, legal, depois fazer o polimento que vai entrar na resolução, vai entrar a função dos comitês de bacia, de como vai ser esse fomento, o comitê de bacia atuando como catalisador desse mecanismo. Eu acho que é mais plausível, né, do que discutir agora. Concordo com você, Pedro. Eu gostaria de dar um pitaco aqui. A primeira reunião não consegui participar. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, Bruno. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pedro, todo mundo. Um direcionamento bacana que foi feito na modalidade para fins ambientais. Eles conseguiram mapear e delimitar quais são os campos de regulamentação, né? Os campos para o reuso, lá no caso de fins ambientais, para ver se às vezes ajuda aqui para a gente dar vazão nos trabalhos. Lá, por exemplo, foi delimitado entre os membros que existem 4 campos dentro daquela modalidade, que foi identificado, foi recarga de aquíferos. Então o pessoal das águas subterrâneas vai estudar com afinco essa questão. Wetlands, também a professora Tamara vai trabalhar, já tem esse conhecimento para trazer alguma coisa para nós. Regularização de vazão e reuso indireto. Então lá a gente conseguiu determinar 4 áreas, aí a gente nos dividimos, né, em especialistas em cada uma das áreas, para daí trazer de volta para o subgrupo, né, para aquela modalidade, para a gente começar a delinear um texto, vamos dizer, né. Então, talvez seja uma ideia aí para a gente estar trabalhando aqui também. Ótimo. Legal, obrigado, Bruno. Pessoal, então eu não sei se a gente poderia dar início a uma visão geral, né, das contribuições aí que cada um teria para
incluir na nossa minuta, eu acho que seria interessante trazer para discussão aí cada ponto que cada um trouxe. Eu não sei se a gente consegue também ver tudo hoje, né? Ou se a gente faz de uma forma até mais... Porque são muitos pontos, né? Mas eu acho que a gente pode ir tentando, né? Se por acaso ficar algo para... Se a gente ver que vai se estender demais, também a gente pode deixar para um próximo encontro finalizar. Porque eu entendo que possa ter aí, né? Dependendo de cada ponto, algumas discussões mais ou menos longas, né? Mas então a minha sugestão, só colocando para aqueles que entraram agora, a minha sugestão foi da Caroline abrir e compartilhar, assim como ela, acho que todos já estão enxergando aí, a tela para todos, da minuta da resolução, foi o que nós acordamos no nosso último encontro, que trabalharíamos diretamente no texto dessa minuta. E de acordo com o escopo, a Caroline me mandou um escopo por e-mail, né, para todos, com uma tabelinha ali, para cada um dos pontos, dos capítulos da resolução, e o responsável aqui do subgrupo por trazer a contribuição nos diferentes assuntos. Então, eu sugeri que ela vá passando a resolução, vá chamando ali ponto por ponto, começando ali pelos considerandos, indo para o capítulo 1, capítulo 2, e aquele que tiver feito alguma contribuição no texto, claro, explanar, né, o que fez, trazer algumas justificativas e abrir para o grupo para discussão, mas também copiar e colar no chat aqui do Skype, porque daí ficaria mais fácil para a Caroline pegar e adicionar já nessa minuta. E aí fica uma versão compilada aí para todos, eu acho que pode ser um dos produtos dessa reunião, para ficar aí já aberta para um próximo encontro. Então, se todos estiverem de acordo, acho que a gente poderia começar dessa forma. Eu sugiro que a Caroline vá chamando ali, pode ser mais ou menos na ordem, né, do texto, e de acordo com o escopo de trabalho ali que foi enviado. Ok. Então, a gente tem os considerandos aqui já no início, aí ficou, né, de incluir, né, o reuso como instrumento de gestão e os planos de recursos hídricos, diretores de saneamento, e também o marco de saneamento básico, né, o artigo 10 lá. Aí, o que ficou com isso foi o Ribas. Ribas, você tem alguma contribuição? Só lembrando... Ainda não. Lembrando, pessoal, que essa estaria entre aquelas... Comentou o Pedro, né, entre aquelas contribuições que seriam mais gerais para a resolução como um todo, né? Não é tão específico ao reuso urbano, mas seria geral aí a resolução. Pode falar, Pedro. Na verdade, eu tenho uma contribuição dentro dessa linha. O de saneamento eu não tive tempo, só que eu estou com um problema que eu não estou conseguindo ter conexão pelo computador, onde estão os arquivos, eu estou no celular. Então eu vou ler, daí eu fico devendo para mandar depois. Dentro dessa linha de instrumento de uso, nas considerações, no sentido que o reuso, eu vou ler aqui que eu fiz a redação, depois pode ser aprimorada, né? Que o reuso de água é um instrumento eficaz de gestão dos recursos hídricos, proporcionando a diminuição da pressão sobre a demanda de água e a redução de cargas poluentes lançadas nos corpos receptores. Então, teria que ter também mais um considerando, que daí eu acho que o Ribas pode fazer, que é a integração desse instrumento de gestão com os outros instrumentos de gestão de água. Mas é um foco no sentido de que o reuso é um instrumento eficaz, porque ele traz a disponibilidade hídrica ao mesmo tempo e a melhoria da qualidade hídrica, né? Esse considerando está na maioria dos considerandos dos padrões internacionais de reuso, né? Eu tentei fazer um tipo de uma tradução. Eu não encontrei ele nas resoluções aqui do Brasil.
mas ele é praticamente citado em todas as que eu consultei aí fora, que eu tinha consultado fora, que é um instrumento eficaz porque ele concilia disponibilidade hídrica e melhoria da qualidade da água, né, dos corpos hídricos, das bacias. Então, seria, nos considerandos, essa a minha contribuição. Perfeito, gostei, Pedro, de acordo. Acho que é importante colocar essa... Eu só fico devendo daí, né? Claro, daí quando vocês... Eu vou deixar anotadinho ali na resolução que você vai mandar por e-mail, e daí quando você mandar eu coloco. Todo mundo fica à vontade de modificar a redação, né? Mas o espírito é esse, né? E também eu fiquei de passar também a questão com relação especificamente ao artigo do novo marco legal, né? Que fala do incentivo do reuso especificamente para saneamento, que eu acho que é interessante colocar, né? Sim. Ok, então. Alguém mais tem alguma contribuição em nos considerandos? Só uma pergunta. Logo quando você quando é citada a 9433, ela nesse considerando, o que é citado da lei é apenas uma parte dela. E talvez fosse interessante também falar sobre a questão do funcionamento a área que faz propicia a gestão. De um lado é a gestão e o outro lado é que propicia a gestão. São dois setores. O setor, vamos dizer, dos executores, que seriam o IAT e os demais executores da política nacional, e, por outro lado, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e os próprios comitês de bacia, que formulam as resoluções que são destinadas, então, à implementação. Eu acho que deveria ser complementado um pouco mais os considerandos relativos à Lei Federal 9433. Eu posso depois preparar isso e mandar também. Ok, então vou anotar aqui. Só um comentário em relação a isso. Eu entendi a contribuição do Ribas, né, de especificar, não que a gente tenha que fazer, né, exatamente igual aos demais, mas eu vejo assim que as resoluções de forma geral das outras capitais, elas são bem sintéticas assim com relação aos considerandos, né? Ela meramente menciona ali o dispositivo, né, a lei ou a resolução, né, enfim, sem fazer uma grande descrição sobre ela, assim, mais de forma geral o que ela está dispondo, né? Também acho que a gente pode, claro, fazer as devidas especificações, mas também não sei se caberia também fazer tão longo assim desses considerandos, né? Mas isso é algo que vai vir também lá, né? Pode colocar aqui, né? Fazer esse brainstorming, já que esse é um ponto que vai ser discutido entre todos, né? Os subgrupos. Então acho que pode ficar aí, né? Aberto. Melhor pecar por excesso, né? Provavelmente vai ter algumas coisas que pode ser reunidas, tal, mas eu concordo que às vezes o considerando muito longo também é complicado. Então tá bom. O Paulo entrou agora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não sei se o Ribas tem alguma outra colocação, algum outro considerando? Não, nesse momento não. Ramiro, é o Miguel. Pode ir, Miguel. Não, é só um pitacozinho, eu não quero me alongar, eu acho que é melhor a gente ter uma ideia de conjunto, mas eu só queria, Pedro, dar uma refletida um pouquinho do que você disse sobre o aspecto qualitativo. Tá me ouvindo? Estamos. Estava meio baixo, mas agora está bom. Sobre o ponto de vista qualitativo, Pedro, Ramiro e colegas, eu acho que o reuso realmente melhora qualitativamente, vírgula. Eu lembro eu vou chamar de Etiatuba,
Pedro. Na verdade, a unidade de recuperação de qualidade da água lá no final tinha um apelido, um nome, uma sigla que eu não lembro. Mas ela pega uma cota só da vazão. Como? URA. Então, Era a URA? URA pega só um pouquinho da vazão, né? Para reuso. E em épocas de estiagem, pensando agora no grupo de qualidade ambiental, você tirar muita água e não lançar para regularizar a vazão e manter a qualidade do corpo hídrico, o aspecto, no mínimo, quantitativo, é perigoso. Então, eu acho que reuso melhora a qualidade da água, mas sem impactar a qualidade da água, porque muitas vezes esse esgoto é utilizado para diluição, né? Então, é uma ou outra palavrinha só na tua redação que eu andei refletindo agora. Não sei se você me entendeu. Faz sentido. Sim, eu entendo. Como eu falei, eu não consigo mandar agora, mas eu mando para a Catene, aí para distribuir, daí o senhor pode fazer um polimento na redação, né? Nesse sentido de dizer que tem um potencial, né, na questão qualitativa, né? Perfeito. Porque a gente entende, não, o reuso vai propiciar a melhoria do tratamento de água, porque nós vamos tratar toda essa água para reusar. Não, a gente utiliza uma cota. Então, a gente não pode esquecer que a gente também... Eu lembro muito bem de um trabalho do Daniel, num mestrado lá na Federal, em que ele discutiu para uma certa ET de Curitiba a necessidade de você continuar mantendo o lançamento no corpo d'água para manter uma certa vazão ecológica. Então, esse é um aspecto quantitativo que às vezes não significa uma melhora da qualidade. Entra numa discussão daquela questão. Hoje, por exemplo, a outorga de diluição de efluentes coloca como efluente seja qualquer qualidade que seja, mesmo que seja uma qualidade, por exemplo, algumas efluentes bem restritivos que hoje o Instituto das Águas está passando para a Sanepar, né? A Itaiatuba, por exemplo, vai ter que lançar com 20 de DBO até 2024. Tem uma obra lá de 60 milhões para isso. Mas ela considera essa água como uso consultivo. Ela compete, a parcela da água do Rio Atuba que vai diluir essa DBO, ela compete com qualquer outro uso ajusante e montante, obviamente. E daí que vem a questão de água de reuso. Por isso que é aquela questão, quando que de efluente, né, no caso de reuso indireto, eu estou falando, né, passa a ser um recurso hídrico, quer dizer, que eu possa incorporar, daí no outro grupo que nós participamos lá, né, que eu possa incorporar na vazão como água, não como efluente, como uso consultivo, que na outorga eu vou calcular, eu vou ter que vai ver qual que vai ser a minha vazão de diluição possível para aquele efluente, né? Então, só para colocar, eu concordo que é potencial isso, e a maioria das vezes as plantas, principalmente plantas grandes, né, parcialmente as vazões vão ser utilizadas para água de reuso, mas tem esse aspecto também, né, que ele tem um potencial de melhorar qualitativamente, né, os corpos hídricos, principalmente na modalidade direta, né? Eu gostaria de comentar também com relação a isso, que no próprio texto desse trabalho faz referência ao uso racional da água e também a questão do aproveitamento de águas pluviais. Eu não sei se é o caso agora, se tratarmos disso. A questão das águas pluviais, acho que foi discutida também lá em uma das reuniões gerais do grupo, né? E o que foi colocado é que, por se tratar de um aproveitamento, né, de águas pluviais, em termos assim conceituais, não seria abordado, pelo menos num primeiro momento aqui na resolução, até para que a gente conseguisse trabalhar dentro de um escopo mais enxuto, né?
em função desses reusos, né, todas essas modalidades já gerarem aí uma demanda grande de trabalho, né, para uma resolução. Eu lembro que o que acabou sendo, não sei se entramos num consenso com relação a isso, mas de que o aproveitamento, né, de água de chuva entraria, né, talvez em uma outra normativa, né? E essa seria mais focada no reuso propriamente dito. Na questão de reuso, não existem situações previstas naquilo que é do nosso escopo, por exemplo, com relação à questão de utilização de água de chuva para, por exemplo, para combate a incêndio e mesmo nas propriedades privadas, nas residências, misturar água cinza com água de chuva para uso interno nas residências. Eu não sei de que forma isso entra no processo. Eu acho que justamente isso, né? Por se tratar de um aproveitamento, né, de água, não entraria no conceito de reuso, mas eu entendi o teu ponto e concordo, existem essas aplicações aí específicas, conjuntas, prediais, né, conjuntas, onde se faz uma mistura, mas eu acho que ainda assim ela estaria dentro da aplicação, por exemplo, de um reuso predial, né? Então, se a gente tem lá uma normativa para o reuso predial, seja em termos de padrões ou de monitoramento, e entrar alguma outra água ali de mistura, seja pluvial, ou, enfim, água de rede, eu acho que ela acabaria entrando aí nessa mesma normativa. Eu só não sei se caberia a gente incluir mais isso, talvez de perfil, né? Não sei, alguma consideração. Pelo menos ter um posicionamento para que os outros grupos também possam, de alguma forma, ver de que forma isso pode ser, se deve ou não ser implementado. Eu também não sei se deve ou não ser implementado, mas, de qualquer forma, é um fato, né? Eu acho que a gente pode colocar, naquele sentido de que o Pedro falou, pecar por mais, né, do que por menos, acho que a gente pode colocar aí uma aba, não sei, algum comentário, uma interrogação, né, de se incluímos ou não alguma menção ao aproveitamento de água de chuva de forma integrada nessas águas de reuso, e de que forma colocar isso. Perdão, Miguel, de novo. Talvez a gente pudesse consultar... Eu não estou ouvindo, Miguel. Eu pediria para a gente consultar a Caroline, por exemplo. Eu acho que foi constituído o grupo da conservação, um outro subgrupo com o mesmo status do nosso, de uso racional da água, que teria conservação, eu acho que predial e água de chuva estaria lá, porque senão a gente abre muito o nosso leque. Ok, vale, Caroline, perfeito. Anote, acho que favor, poderíamos fazer essa consulta, se a Caroline puder fazer essa consulta, se eles estão abordando esse assunto, que daí a gente não, para evitar esse sombreamento, né? Eu me lembro que realmente tinha esse grupo para tentar até fazer essa integração aí, né, da questão do uso racional. Na reunião do dia 28, a gente sugeriu, em nome da ABS, a Selma, e a coordenação ficou com a FAEP, eu acho. A gente tem, o que eu tenho aqui, eu posso ver depois também mais a fundo, ver com o Bruno, com a Ketne, que estavam na reunião, mas a gente tem para fins ambientais, né, que é a utilização de água de reuso para implantação de projetos de recuperação do meio ambiente, que é reuso indireto, regularização de vazões e recarga de aquífero, que seria o mais próximo, mas os outros, eu tenho o nosso aqui, que é fins urbanos, e aí agrícolas e florestais não se aplicaria, e daí fins industriais também não se aplicaria, e aí conservação e reuso racional da água, daí pode ser aqui também. É isso que eu me referia. Carol, desculpa. Oi. Ketne aqui. Bom dia, gente. É isso mesmo, ficou definido, né, esse grupo de uso racional e conservação da água. Então, ainda não teve nenhuma reunião desse grupo, mas a coordenação está com a Selma, que foi indicada, acho que é a professora da UFPR, né?
e representante da ABAS, eu acho, não sei. Mas ela está com a nossa coordenação e já vai começar os trabalhos lá. Acredito que esse assunto vai ser abordado sim nesse grupo, tá? Mas ao mesmo tempo, eu concordo com o Ramiro, uma vez que você seta padrões e monitoramentos, independente da água que está sendo administrada ali, você tem que seguir um padrão, né? Pelo que eu entendi, esse grupo de uso e conservação não vai especificar padrões. Ele vai ser mais para dar diretrizes, mais ações políticas, né? Para ser abordado esse uso racional. Sim, eu digo com relação ao nosso escopo, né? Aham. Eu acho que no nosso reuso urbano, a dúvida aqui seria fazer ou não alguma menção, né? Mas como estamos falando de uma modalidade específica, ela vai ter que ser cumprida, né? Independente, os critérios, eu digo, né? De licenciamento, monitoramento, parâmetros, padrões, ele vai ter que ser seguido independente de haver ou não a mistura com água de chuva ou outras águas. Então, eu acho que é mais uma questão de como a gente referir, né? Referir ou não essas águas, né? E eu acho que daí seria interessante ter esse alinhamento com o outro grupo, com o outro subgrupo. Então, até não sei se a Caroline puder fazer alguma consulta, né? Uma pergunta se eles estão abordando esse assunto, ou até podemos deixar isso para quando for feita a integração, né? Com os demais grupos. De que forma a gente poderia mencionar aqui? Bom, haveria mais alguma contribuição aqui dentro dos considerandos, pessoal? Não sei se nós passamos todos eles já, não? Não, a ideia era todo mundo trazer as contribuições. A gente já leu na última reunião todos, né? Daí ficou senão a gente vai voltar para trás, acho que daí... Não, a ideia é exatamente essa. Em considerandos, aqui eu acho que a gente já está ok por hoje. O Ribas ainda está para trazer, né? O Pedro vai mandar por e-mail. E se alguém mais tiver alguma contribuição também pode encaminhar. Então, a gente passa aqui para capítulo 1, que era as definições. E aí ficou... Ô, Caroline, só tenho uma observação que é geral também no artigo 1, só para... O professor Miguel estava junto lá, que o outro subgrupo, que eu também participo, que é reuso ambiental, ficou definido até em consenso aqui, que é a parte que a gente vai trabalhar com o reuso indireto com IN, né? Inclusive para fins potáveis, né? A gente só vai descartar o reuso direto potável. Essa foi um encaminhamento do grupo lá ambiental. Então, no artigo 1, lá, talvez tenha que tirar ali para reuso não potável, né? Só para colocar, eu também vou colocar no outro grupo essa questão. Procedimentos para reuso da água, de maneira geral, pode ser proveniente dos efluentes tratados. É só um lembrete nesse sentido, que o outro grupo vai trabalhar com o reuso indireto potável. Certo, professor Miguel? Pedro, eu acho que daí é importante, eu vi que a Caroline está colocando ali, como isso acaba gerando dúvidas, perdão, às vezes as pessoas consultam as resoluções e dizem, não temos previsão de uso potável, isso não prevê, é só não potável. Eu acho que é importante deixar claro aqui, né? Então não simplesmente abrir reuso de forma geral, mas colocar reuso não potável e reuso potável em